Boa noite, pessoal. Comecei a gravar a aula agora. Hoje é a segunda parte de Direito Civil. O tema é responsabilidade, ok? Última aula nós vimos parte geral e hoje eu estou entrando dentro do tema de responsabilidade. Lembrando que devo estar trabalhando com vocês aí até segunda ou quarta-feira. Vai depender de como a gente está, para poder ver a questão de processo civil. Mas até então, vamos continuar aí seguindo para direito civil, que é tema também tranquilo. Dentro de responsabilidade, o que é que nós temos? Em direito civil, desde 2002, desde o novo Código Civil aí, alguns termos, algumas coisas a gente tem que ficar atento dentro de responsabilidade, principalmente quanto à questão da responsabilidade objetiva, tá? E aí a gente vai tratar sobre ela aqui um pouco mais na frente. E o que, que seria a responsabilidade? Qual que seria o conceito? Aí já trago bem no início da apostila. Responsabilidade civil é o dever de reparação dos danos causados em decorrência da violação de um dever jurídico pré-existente. Esse dever jurídico pré-existente pode decorrer de um contrato ou da não observância de preceitos normativos gerais. Assim, o direito brasileiro protege as pessoas que sofrem dano, impondo ao autor do ato que deu causa ao prejuízo o dever de reparar. Basicamente, responsabilidade é isso. Aí a gente já faz uma remissão, já nos remete ao processo penal, né? Que a gente lembra lá, pela teoria finalista, que um fato é do fato típico, né? Típico, antijurídico e culpável, a teoria tripartite aí. Dentro de fato típico, nós temos a questão do que é típico, tá? Aí já envolve o dano, um nexo causal, enfim. Tudo isso tem uma relação que eu até falei com vocês na última aula, para ficar atento e saber diferenciar penal de civil. Parece vendo assim de primeira instância que a diferença é grande, mas alguns conceitos são parecidos. E hoje a gente está vendo um deles que pode ser parecido com penal, mas que é diferente aqui, tá? Lembrando que o nosso Código Penal aí é da época antes da Constituição de 88, já o nosso direito civil ele é mais recente, de 2002, tá? Bom, seguindo, nós temos dentro de responsabilidade algumas espécies que a gente tem que trabalhar, tá? Principalmente aí quanto à questão da responsabilidade subjetiva e objetiva, que pode ser direta ou indireta. Aí eu trouxe um quadrado para vocês. Saiu, Rodrigo? Saiu aí? Caiu aqui. Caiu, né? Pronto. Aí a gente tem algumas espécies de responsabilidade, tá? Rapaz, pensa num trem importante, principalmente para a segunda fase, viu, Rodrigo? Essa questão do tema de responsabilidade. Eita, nossa, pera aí. Bota a chupeta, menino. Aí, Vai acostumando. pronto, pronto. Isso. Amor, vem cá, amor. E aí, dentro de Já pra responsabilidade. tomar banho, rapaz. A mãe tava tomando banho, tá arrumando aí. Botei a chupeta aí, vai. Vai pra mamãe, rapaz. Pronto. E aí, dentro de responsabilidade, o que a gente tem? Algumas espécies aqui, tá? Responsabilidade contratual, objetiva e direta. Rapaz, pensa numa coisa importante, Rodrigo. São esses artigos aqui para a segunda fase. Isso aqui não cai não, despenca. Rapaz, parece que toda segunda fase de direito civil você vai acabar citando isso aqui, ó. 186932. Sempre tem. Não sei se você já, por curiosidade, olhou algumas questões subjetivas segunda fase e encontrou esse aqui, mas sempre tem, tá? Você já E viu? olha, a questão subjetiva, segunda fase do quê, velho? Nunca nem fiz nada. Hã? Só escolhi porque era coisa que eu tinha mais habitualidade. Pois é, esse aqui cai muito, velho. Mas é Devia ter, bom. É bom devia ter porque é pegado fácil. constitucional, já me arrependi. Mas é bom, moço. Direito civil você vai se dar Constitucional bem que desde também. 3 dias eu tinha visto o conteúdo todo. Realmente. Constitucional, moço, eu pego com meus alunos aí, 20 dias os caras já matam o conteúdo. Aí a gente fica 25 dias só fazendo peça e resolvendo questão.
porque 20 dias já dá pra matar a matéria toda. Mas enfim, direito civil você vai conseguir também, ué. Você vai pegar umas 8, 9 horas por dia aí, pronto. Duas faces assim. Por aí, né? E aí a responsabilidade aí tem essas três espécies. O que seria a responsabilidade contratual? Responsabilidade contratual é aquela decorrente da inexecução ou infração em contratos firmados pelas partes. Muito comum. Direto pega lá no escritório. Que está lá previsto no Código Civil como perdas e danos, tá? Então, se descumpriu o contrato, obviamente o contrato tem que ser lícito, né? Aí cabe responsabilidade por descumprimento desse contrato. Responsabilidade extracontratual ou aquiliana decorre de ato ilícito, tem por fonte a inobservância da lei, pois não há negócio jurídico anterior às partes. Tá, e aqui já é outro tipo de responsabilidade. Tem responsabilidade objetiva, se funda no risco, com origem em determinação legal, independentemente de culpa do agente. Ok, objetiva, sem culpa. Subjetiva, já aí tem que demonstrar culpa. Professor, quem normalmente é responsabilidade subjetiva objetiva? Normalmente a responsabilidade objetiva tem relação com a administração, né? Que eles têm responsabilidade objetiva, não precisa demonstrar culpa. E a subjetiva para nós mortais, né? No privado, tá? Responsabilidade direta, quando o fato é imputado ao agente por conduta própria, responsabilidade por ato próprio. E indireta, incide sobre o agente por ato de terceiro, que é exemplo aí o 932, tá? Fica atento quanto a essas questões. E aí aqui a gente já tem alguns pressupostos, tá? Do que necessita. Inclusive eu adiantei, foi quando você caiu aí, mas eu falei sobre a questão do fato típico dentro do direito penal, que é muito similar. E aqui a gente vê, ó, os pressupostos. Quais são os pressupostos aí, ó? O nexo causalidade, culpa, ato ilícito e o dano, tá? E aqui dentro subjetivo. E o objetivo não tem a questão da culpa, tá? Então é bem similar, só que a diferença é que uma é penal e outra é civil, tá? Fica atento quanto isso aí. E aí os artigos importantes aqui, ó. Esses artigos aqui se destacam, ó, para a segunda fase, que foi o que eu falei, ó. Esses aqui, velho, não tem uma peça que eu vejo advogado que fala a questão de responsabilidade e não tem esses artigos, ó. 927, 186, 187. Principalmente 927 e 186. Não tem uma que eu não vejo com isso aí, tá? Um advogado que não coloca isso aí é que o advogado que não pediu dano. E é difícil, né? Toda civil aí tem dano, então raramente você não vê isso aí. Aí nós temos a questão da responsabilidade, como é que ela funciona, tá? E o 927 diz que aquele por ato ilícito 18687 causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Bem simplesinho a questão da responsabilidade, tá? Aí 186 187 eu não vou ler, é justamente a questão da responsabilidade, tá? Que envolve aí negligência, imperícia, enfim. 188 sobre os atos ilícitos, também é bem tranquilo, vou adiantar. Mas aí a gente já entra dentro da questão da culpa. Como é que funciona essa questão da culpa? Até agora tá dando para entender? Você já sabia desse assunto mais ou menos aí, Rodrigo? Não, a realidade mais ou menos a gente sabe, né? O negócio é gravar nexo, dando causalidade. Culpa é quando é subjetiva, né? O objetivo não precisa de culpa, mas Não. é 3 e 4, né? Normalmente responsabilidade é um dos temas que dentro do direito civil a gente tem maior facilidade para aprender, né? Responsabilidade. Até porque, igual eu falei, a gente vê muita exemplo prático dentro de responsabilidade. Sim. Então é mais fácil de compreender. Mas também, por conta da facilidade, é mais fácil de errar, por conta dos detalhes, tá? Igual a gente falou de responsabilidade objetiva, subjetiva, uma envolve culpa, outra não. Então a gente tem que ficar atento quanto a essas questões aí, tá? Mas no mais é tranquilo. Aí nós temos aqui algumas espécies de culpa, tá? Que dá pra gente estar trabalhando. Primeira, culpa em cometendo, procedendo. Trata-se de culpa por erro de procedimento, ou seja, por ação equivocada atribuída ao próprio agente, gerando-se o dever de indenizar, relaciona-se com imprudência. Exemplo, quando o motorista em excesso de velocidade causa um acidente, tá? Aí a culpa do procedendo, ok. Culpa em omitendo, aí obviamente aí se trata por omissão, quando o médico deixa de solicitar um exame indispensável. Aí envolve responsabilidade também.
Dentro disso temos algumas modalidades de culpa quanto à presunção, que eu não vou entrar muito nesse conteúdo, tá? Porque normalmente nunca vi cair muito em nenhum AB, mas é bom dar uma revisadinha. Aí eu trago aqui uma observação. Em razão do 933, a súmula 341 do STF, é presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto. Fala um exemplo aí, professor. Exemplo, vamos supor que você é empresário, Rodrigo aí, é empresário, e um funcionário seu tem que repor estoque na loja, certo? Só que, contudo, acontece que quando ele estava repondo estoque, ele escorregou e bateu na bancada que derrubou os produtos tudo. E aí perdeu mais de R$ 2.000 em produto. A responsabilidade de quem? Normalmente aí essa responsabilidade de Código Civil vai para o patrão, justamente porque foi de forma culposa, tá? Na CLT também. Na CLT também. Foi de forma culposa, tá? Forma culposa. Então, tende... e se for dolosa? Dolosa, o empregado responde, mas tem que ser comprovado o dolo, né? Tem que ser comprovado o dolo. Então, fica atento quanto a isso aí. Teve uma questão na última, tipo essa de responsabilidade civil. Você lembra como é que era, mais ou menos? Tinha um prédio alugado, em péssimas condições, e caiu um tijolo que atingiu um carro. Aí perguntou de quem é, se... Do Não perguntou nem se é síndico. responsabilidade, não. Perguntou quem ele poderia buscar reparação. Eu Aham. lembro que eu errei, porque eu achei que não podia buscar reparação do locatário. Achei Ah. que era só do locador. Ah. Mas aí pode a responsabilidade do locatário, e eu acho que era subsidiária do locador. Sim, essa questão, eu já vi cair essa questão já. Essa é boa já vi uma parecida dessa de concurso também. Quem responde é a pessoa do apartamento, o dono, o proprietário, daquele local onde que jogou o tijolo, tá? Ou o Quem objeto. responde primeiro é o locatário. Sim, aí subsidiariamente o síndico pelo prédio lá, que é ou o locador, melhor dizendo, né? Se não for um condomínio. É o locador. Ok. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá? Muita gente comete o erro. Muita gente fala que deveria ser o locador, né? Deveria ser o locador. Mas de forma alguma. Aí aqui mais na frente vem falar sobre a responsabilidade objetiva, tá? É o que a gente estava tratando, ó. Então como é que funciona aqui, ó? É... Aí aqui é interessante, porque aqui já envolve a teoria do fato, que é a teoria do risco administrativo, teoria do risco criado e a teoria do risco da atividade, tá? Quanto à questão da responsabilidade objetiva. Fica atento quanto a isso aqui, quer ver? Ó? Deixa eu dar mais uma olhadinha. Pronto, bora lá. Ó. Quanto à natureza da atividade, veja que o 927, parágrafo único, estabelece a responsabilidade objetiva em situações específicas. Quanto à lei determinar ou quando a atividade for de risco, um exemplo de responsabilidade objetiva determinada em lei é o contrato de transporte de pessoas e coisas, em que a responsabilidade pela reparação civil ocorre independentemente da culpa do transportador. Para facilitar a compreensão de atividades que por sua natureza implicam em risco, aí aqui tem algumas teorias. Isso aqui, velho, vale a pena você anotar, viu? Isso aqui cai muito dentro de responsabilidade, não só dentro do direito civil, isso aqui cai dentro do direito administrativo, principalmente, direito constitucional também cai. Isso aqui é extremamente importante, essa tabelinha aqui, ó, uma das mais importantes aqui, isso aqui. A teoria do risco administrativo, responsabilidade objetiva do Estado. É o que eu estava comentando com você, né? Por atos do Estado, o Estado responde de forma objetiva, não tem que cobrar, não tem que comprovar a culpa, tá? Se houve o dano nexo ali, então ali já é responsabilidade do Estado, não precisa comprovação da culpa, tá? A teoria do risco criado ou suscitado, quando o agente cria o risco, tá no 938. A teoria do risco da atividade, quando a atividade cria risco a terceiros, exemplo posto de combustíveis, deixa eu ver se tem mais, tem. Teoria do risco proveito, o risco decorre da atividade lucrativa. Teoria do risco integral, não há excludente de nexo causalidade, desde que o dano seja conexo à atividade.
Exemplo que teoria do risco integral quanto à administração é que a diferença dela, o que eu vejo cobrando dessas tabelinhas é a diferença do risco integral e do risco administrativo. O que diferencia um outro? Do risco administrativo é a responsabilidade objetiva, tá? Não precisa comprovar a culpa. Já no risco integral, não precisa nem comprovar o nexo, tá? Ali aconteceu o fato, o Estado tem que responder. A exemplo, dano ambiental, ou também aqui não fala. A questão também de dano de material químico, material nuclear, tá? Exemplo, uma usina nuclear aí do Estado. Se a pessoa invade, mesmo que ela invada para roubar e ela é contaminada, independentemente da situação, o Estado tem que indenizar o sujeito, tá? E aí não tem, aí é diferente do risco administrativo, que teria que comprovar o nexo, o dano, enfim, teria que comprovar aquela causa. Integral não, por quê? O Estado é obrigado a afastar, por isso que é muito cercado, cerca elétrica, segurança, tudo, a não colocar o risco de vida às pessoas, aí é a teoria do risco integral. Então você quer ganhar um dinheiro aí fácil e só que vai ser prejudicado na saúde, invade aí um local aí de usina nuclear e processa o Estado. Pronto, entra com ação com o Estado. Aí seria uma bolada. Mas por conta dessa teoria do risco integral, tá? Que só tem em questão do dano ambiental e nuclear. Só, no Brasil é só. A regra é a teoria do risco administrativo, tá? E aqui a gente já vem trazer umas questõezinhas, da OAB, tá? Bora dar uma lida aqui. Você consegue ler aí para nós? Rodrigo? Estava lendo aqui com o microfone desligado. Ah, lê aí para nós aí. A Sociedade de Transporte de Valores Blindada LTDA, na noite do dia 22/7/2011, teve seu veículo atingido por tiros de fuzil disparados por um franco-atirador. Em virtude da ação criminosa, o motorista do carro forte perdeu o controle da direção e atingiu frontalmente Rodrigo Cerdeira, estudante de farmácia que estava no abrigo do ponto de ônibus em frente à universidade onde estuda. Devido ao atropelamento, Rodrigo permaneceu por 7 dias na UTI, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Com base no fato narrado, assinar a assertiva correta. A. Configura-se hipótese de responsabilidade civil objetiva da empresa proprietária do carro forte, com base na teoria do risco-proveito decorrente do risco da atividade desenvolvida. O gabarito está marcado aí, né? Quer que eu leia tudo? A resposta é letra A, para resumir, né? Mas aí que é a questão que eu te falei. Essa tabelinha, velho, vale a pena. Inclusive eu te indico como forma de revisão aí da responsabilidade. Você anota esses conceitinhos básicos, porque pode cair. Inclusive eu acho, já tem um tempo que não cobra, então eu acredito que deve cair na sua prova, viu? Pelo menos se cair é bom, porque é questão fácil, tá? Basta você entender os conceitos aí que você consegue matar, ok? E aí nós temos aqui, eu trouxe uns exemplos aí de responsabilidade objetiva, tá? Independentemente da culpa. Exemplo, a responsabilidade civil nas relações de consumo é em regra objetiva, a única exceção é aquelas profissionais liberais. Isso aqui vejo muito também, até porque eu uso muito isso aqui. Exemplo, quando um cliente meu quer entrar com uma ação contra uma empresa que faz parte da administração indireta aí, cuja atividade é típica de Estado. Exemplo, empresas de telefonia, energia elétrica, de água. Todas essas empresas, elas respondem de forma objetiva. Então, basta eu argumentar na minha petição o fato e a empresa em contestação que tem que comprovar que o que eu disse não é verdade. Se ela não conseguir, ela vai ser responsabilizada. Por isso que normalmente eu ganho essas aí, ó. Você entendeu? Por conta dessa responsabilidade objetiva. 2. A responsabilidade civil decorrente de abuso de direito, independente de culpa e fundamenta-se somente no critério objetivo finalístico. Mesma coisa, a respeito da administração. 3. Responsabilidade por fato de terceiro, ok? 4. Olha, essa aqui já vi cair, não sei se foi na OAB,
responsabilidade pelo fato do animal. Você consegue ler para nós aí o 936? Lê para nós aí, 936. Pera, deixa eu abrir aqui. Abre aí. Quero que você lê o 936 e o 937. Importantíssimo. Essa responsabilidade de fato de animal, inclusive está muito em voga agora, porque aumentou a questão da penalidade, né? Até 5 anos agora. Quem maus tratos a cães e gatos. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Pronto, pronto. Então aí fica atento quanto a essa questão aí. Lê o 937. 937 não, 938, Rodrigo. Desculpa, 938. 937 é Não, construção. é o 938. Tô abrindo aqui. Aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou foram lançadas em algum lugar indevido. Ué, então aí o locador responde? Ó, então, é isso aí que eu quero te pegar. Calma aí, fica atenção, ó. A responsabilidade do habitante de prédio pelos danos provenientes de coisas que dele caírem ou foram lançadas em lugar Entendi. indevido. Oi? É o quê? Cair do, né? Sim, não é jogado. Você entendeu? Aí por isso que eu queria que você lesse, porque isso dá pra confundir, velho. E eu vejo muita gente trocando as bolas. Então, tipo, se meu filho tá lá em cima e deixa cair alguma coisa e bate alguém, a responsabilidade é minha. Sim, agora Mas se cai um pedaço da beirada, a responsabilidade é de do quem me alugou o prédio. apartamento. É. Pela lógica faz sentido, entendeu? Não, realmente. Oi? Realmente. Pela lógica faz sentido. Então se agarre a lógica aí, se você esqueceu o artigo, se agarre a lógica. Não, a AB é sempre na lógica. Porque Não pela sabe a lógica dá pra acertar, tá? E aí Por a eliminação, questão. hein? Oi? Tem que ser sempre por eliminação. Sim, sim, sim. Ainda mais porque OAB primeira fase a gente sabe que é muito conteúdo, então não tem jeito. Não vou mentir pra você e falar assim, não, dá pra você pegar tudo, você vai lembrar de tudo. Não vai. Então a lógica salva, muitas vezes salva a questão. Obviamente, quando você estudou o assunto, aquela lógica não é apenas uma lógica, é algo ali que faz sentido pra você já por conta Não, é que não falando, o conceito geral é muito importante, porque a gente demais. fica focado demais em aprender realmente e não dá tempo. Dá não, Eu dá só vim não. entender isso agora, faltando nessa última semana. Porque, Sim, tipo, quando eu comecei, eu tava anotando linha por linha e tal, assim, mas depois eu fui vendo que não ia dar tempo, é muita coisa. dá não. É bom que você já pega experiência pra segunda fase. Na segunda Igual fase. direito do trabalho mesmo. Eu dei aquela passada de olho rápida, aí depois passei de novo, só que aí o que eu tô fazendo? Eu tô revisando o conteúdo todo. Quando eu pego um conteúdo novo, entendeu? Eu Uhum. reviso o módulo todo para depois pegar o conteúdo novo. Sim, sim. Mas é desse jeito mesmo. Então você tem que fazer. Você tem que fazer uma peneira, né? Na verdade. Você tem que Sim. selecionar aquilo ali que você acha que é mais importante. Então, porque não dá tempo, não dá tempo mesmo não. Enfim, e aí a questão do dano. Aí a gente já entra aqui num ponto importante também. Inclusive na última aula, dentro de parte geral, eu comentei, né? A questão do dano. Que aí envolve danos morais, materiais, dano estético. Como é que seria? Ó, o dano, ele tem outras denominações e o examinando precisa ficar atento. Muitas vezes a lei menciona perdas e danos ou prejuízos reparáveis. Corresponde aos prejuízos experimentados pela vítima. Inicialmente divide-se apenas em danos morais ou extrapatrimoniais e materiais patrimoniais. Atualmente, por força da súmula 387 do STJ, é lícito a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. O direito brasileiro admite uma terceira categoria, a dos danos denominado estético. Isso aqui, velho, eu acho que eu nunca vi em peça. Não sei se você já viu aí a galera utilizando dano estético. Eu nunca usei porque nunca precisei. Já vi. Você já viu, né? Já Eu identifico nunca. que sou conhecido.
Oi? Dentista que sofre. Dentista, Ah, dentista e cirurgião. cirurgião. Isso que eu ia falar. Eu ia falar a questão do cirurgião. Normalmente é muito nessa área. Então, Quer assim, ver o tal do silicone? cara, é mesmo. Silicone, Silicone é o lipoaspiração. que dá, é o que mais acontece. Porque a mulher fala que quer em cima do músculo. Aí o médico fala, garante que pode fazer em cima do músculo, só que depois não fica. Pronto. E aí envolve dano estético. Rapaz, e ganha uma Aí o bolada. pobre do juiz tem que ficar lá olhando pro peito da mulher e tirar as conclusões dele. É mesmo? Aí não sei, você olha pro processo, tá Com lá o foto e trem. tudo? Geralmente tem. Meu Deus do céu. Geralmente tem. Tem que ter, né? Porque o juiz tem que ver, né? Enfim, apesar que eu acho que não deveria, porque o juiz não é perito na área, né? Como é que o juiz vai saber? Geralmente eles colocam biquíni, né? Faz a foto de biquíni, não mostra tudo, não. Mas tem foto sem. Já vi. Meu Deus, é um povo que não tem vergonha, né? Não, pô, é tipo assim, falando, por exemplo, se a auréola ficou diferente uma da outra, essas paradas assim. Ou uma apontando pra uma direção, a outra pra outra. Mas obviamente deixa em segredo de justiça, né? Lá, esses processos sim. É porque, pelo amor de Deus, né? Bora lá. Então temos a questão da responsabilidade, do dano. Ok, fica a questão do dano aí. E dentro do dano material, a gente tem desdobra assim dano positivo ou dano emergente, tá? Que corresponde ao prejuízo já sofrido, ou seja, a redução já experimentada na riqueza da vítima, como por exemplo as despesas médicas aí, ó, ocorridas para tratamento da vítima de atropelamento e em danos negativos ou lucro cessante, que eu até comentei na última aula, que corresponde aos valores que, a despeito de eventual dispêndio, não foram auferidos pela vítima em razão do evento danoso. É o que ocorre, por exemplo, nos lucros que a vítima deixa de auferir ou o negócio que deixa de realizar. Ou mesmo a... Oi. Quando pede aquele salário diante da impossibilidade de trabalhar no Hum, acidente de trânsito, ele hum. está dentro do lucro cessante ou está dentro do dano material? O salário que deixa de ganhar? Isso, aí que a pessoa pede tipo uma reparação temporária até o julgamento Lucro do processo. cessante. Lucro cessante. É um dano, tá dentro de dano material, lucro cessante. É uma espécie de dano material, tá? É lucro cessante, sim. O exemplo prático que a gente vê muito é a questão do táxi, né? Que aí vai fazer uma média, por exemplo, se o cara na batida ali, o cara bate no carro do táxi, do taxista. Obviamente, o tempo que ele ficar na oficina, ele não vai poder trabalhar. E aquilo ali Esse vai dia eu peguei envolver um do motoboy, também. Então que a aquilo mulher virou sem dar certo, ele veio do lado e buf. pronto. Também. Ali é lucro cessante, entendeu? Mas, por exemplo, se fosse uma pessoa comum que não dependesse necessariamente do carro, poderia ir por os outros meios, aí não envolveria lucro cessante. Vai depender de cada caso concreto mesmo, tá? Obviamente, por exemplo, o nosso trabalho, que hoje, há pouco tempo, não tinha audiência presencial, está voltando agora. Se acontecesse algum caso desse, não poderia pedir lucro cessante, porque provavelmente a parte contrária alegaria que dá para ser feito home office o trabalho, exemplo. Então, esse tipo de coisa tem que ser levado em consideração, tá? Aí tem a questão do dano moral, tá? Que é o que a gente vê como regra, em toda peça tem. Um entendimento que prevalece no direito brasileiro é o que compreende como decorrente da lesão aos direitos da personalidade. Por isso que toda tem. Se você está entrando com ação, sempre que você entra com ação, obviamente você está constrangido, você se sentiu ameaçado, então seus direitos da personalidade foram infringidos, tá? Então, por isso que sempre tem dano moral. Deve-se utilizar especialmente a expressão compensação, pois a indenização servirá como derivativo ou sucedâneo e não como ressarcimento, tá? Então, é uma compensação. Então lembre-se a questão disso. Lembre-se que a pessoa jurídica também pode sofrer dano moral. Inclusive eu vejo muito isso aqui nas empresas que eu trabalho. Nos contratos eu sempre coloco previsto
a essa questão também, tá? A questão aí da imagem da empresa, que é muito importante para as empresas, a imagem. Se a imagem ali dela for ali, debochada, for rechaçada, enfim, ali vai envolver um dano moral. É o que você queria falar? Não, não só desliguei pra não ficar. Pronto. Então é isso mesmo. Aí o dano moral sofrido por pessoa jurídica, aí tem no artigo 52, ó. Aplique-se à pessoa jurídica no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Súmula 227 do STJ. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Aí a honra objetiva, ó, que compreende a sua reputação, seu bom nome e a sua fama perante a sociedade e o meu profissional. Então é isso que eu te falei. Exemplo, professor. Aqui em Teixeira é o que eu mais vejo, velho. Exemplo, o cara teve um. Infelizmente, a gente sabe que as empresas nem sempre também elas são certinhas, né? Muitas vezes ali agem de forma errada com o cliente. Mas tem cliente que comete a burrice de tirar foto ou então de mostrar o serviço inadequado e postar no Teixeira Vendas da vida. Rapaz, isso aí cabe uma indenização por dano moral típica, isso aí. Porque você está manchando a reputação da empresa, do bom nome da empresa. Ah, professor, mas a empresa agiu de forma errada, de forma incorreta. Sim, mas aí tem outros meios de solucionar esse caso, tá? Não precisa difamar a empresa por conta de uma situação, tá? Mesma coisa aí de você fazer com a pessoa física. Se você brigou com uma pessoa ou então a pessoa agiu de forma incorreta com você, você não vai pegar e soltar a imagem da pessoa na internet falando que é um mau caráter, que a pessoa não presta, não. Não, aí você está atingindo o direito da personalidade dela, tá? Então é muito... Aí que faz a questão que eu falo sempre para vocês. A ponderação dos valores, né? A honra objetiva ou subjetiva, se for pessoa física, da pessoa está acima do que a situação que você passou com ela, tá? Então, por isso que cabe indenização. E as pessoas não sabem isso, as pessoas jogam mesmo. Não sei se você já viu, direto tem lá. De vez em quando eu vejo lá, postando pizzaria, hamburgueria. Ixi, tem muito, tá? Aí a questão aqui da jurisprudência, ok. Súmula 385 do STF, isso aqui? STJ. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, ó, SPC ou Serasa, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento, tá? Isso aqui eu peço muito também nas minhas petições, principalmente no juizado aí, quando eu pego. Vamos supor que um cliente foi colocado dentro do cadastro de inadimplente, tá? Foi cadastrado lá. Se ele pagou, se ele fez um acordo ali, parcelamento, ou então pagou a dívida, tem que ser retirado de imediato. Caso não retire o nome dele, cabe uma indenização. Ok. 388. A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Justamente. Aí, isso aqui, você sabe o que significa isso aqui? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o famoso Cheque sem fundo? cheque sem fundo. Mas nessa súmula aí não é na questão da data, não? Por exemplo, se eu predatei pra daqui 15 dias, o cara coloca hoje? Ou é qualquer Você cheque? sabe que isso esse negócio de data em cheque Sim, coisa é o que cotidiano, mas não tem não, cheque isso aí não pra- existe na lei. Questão de Sim. cheque pré-datado, nada. Isso é coisa que a gente usualmente inventou. Porque dentro da lei, o cheque é questão de ser à vista. Cheque é à vista. Nós que inventamos a questão de cheque pré-datado, tá? Então isso aí é por isso que a lei não fala, não. Isso aqui não fala, não. Isso aqui é para cheque à vista. Obviamente, se o cheque for pré-datado, botou para data tal e a pessoa saca antes, o juiz leva em consideração justamente por ser um costume, costumeiro, tá? Então leva em consideração. Mas para a lei isso aí não existe, não. Para a lei, cheque é à vista. Entendeu? Isso está dentro de direito empresarial. Cheque é à vista. Isso é costume errado das pessoas. Mas, enfim, se tornou costume. Mas eu nunca vi ninguém, nenhuma empresa pedir dano moral por cheque devolvido, não.
Não, também nunca vi também não. Nunca vi também não. Mas pode. Na verdade, eu acho que eles nem sabem que tem esse tipo de regulamento. Eles nem Mas sabem. quem quer colocar dinheiro bom em dinheiro ruim? Oi? Quem quer colocar dinheiro bom em dinheiro... Não ouvi. Repete aí. Quem quer colocar dinheiro bom em dinheiro ruim? Se já voltou o cheque sem fundo, o cara vai ter dinheiro pra pagar a indenização. Mas aí pode penhorar os bens dele, né? Pode executar. Entendeu? Inclusive eu faço isso também. De gente, por exemplo, que não quer pagar a empresa, aí vai puxar a ficha do cara, o cara comprou um carro, comprou uma TV, ó, manda pra nós, entendeu? Tem como fazer. Súmula 403. Não necessariamente precisa ser em dinheiro. Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais, tá? Isso aqui é muitas vezes uma empresa aí tira uma foto sua na rua, ou então pega uma foto sua na internet e faz uma propaganda em cima dela, tá? Isso aí cabe também, tá? Isso aí não pode, não pode. Mesmo que seja para elogiar, tá? Mesmo que seja para elogiar, não pode, tá? Depende do consentimento da pessoa aí. Aí já também a questão do nexo de causalidade, né? Que refere-se à vinculação ou liame jurídico que liga o fato, os danos experimentados e a responsabilidade do agente. Não basta ter ocorrido um ato conforme ou contrário ao direito e ter alguém sofrido um dano. Somente há responsabilidade civil se for provada a relação causal, o nexo de causalidade entre o ato e o dano, tá? Então fica atento quanto a essa questão aí, é extremamente importante, o nexo de causalidade. Aí o nexo de causalidade, quando ele é afastado por ocasião de culpa, o fato exclusivo da vítima, quando a vítima for a causadora do fato ou dos danos, tá? Inclusive eu pego aqui o gancho para falar que a gente deu o exemplo do funcionário lá que tropeçou e derrubou. Se a gente provar que a culpa foi exclusiva do funcionário, ali não cabe ao proprietário ali pagar, tá? Ali é culpa dele, tá? Ele vai ser responsabilizado. Culpa fato concorrente da vítima. Estabelece responsabilidade conjunta ou partida entre o agente e a vítima. Eis que houve contribuição de ambos para a persecução do fato e danos experimentados, sendo apurado a responsabilidade de acordo com a contribuição de cada parte para o evento. Ok. O 945 trata da hipótese de concorrência de culpas. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade da sua culpa, em confronto com a do autor do dano. Então aqui, por isso que eu falo para diferenciar dentro de penal, né? A responsabilidade da pessoa é proporcional ao dano causado. Não é a mesma de quem cometeu um ato mais grave, por exemplo, tá? Então fica atento quanto a essa questão aí. Aí temos enunciado aqui que a conduta da vítima pode ser fator atenuante de nexo de causalidade, né? Responsabilidade civil objetiva. Ok. No mais, é isso aqui. Aí vem envolver culpa de terceiro, caso fortuito ou força maior, tá? Isso aqui é extremamente importante, ó. Caso fortuito ou força maior, eu já vi acontecer. Um evento alheio às partes decorrendo de um fato imprevisível, inevitado, que aí afasta a responsabilidade pela reparação, tá? Tem algumas exceções, mas um exemplo que eu vejo aqui, deixa eu ver se aqui na frente vai falar. Acho que não. Exemplo, você loca um carro, tá? Você locou o carro, obviamente que se você batesse nele, tudo você seria responsabilizado. Se vamos supor que você locou o carro, deixou ele estacionado, e aí vem um terremoto, abre um buraco no chão, na terra, e o carro cai, você não tem que pagar nada para a empresa, tá? A empresa, infelizmente, perdeu o carro. Então é por conta da força maior aí, não há responsabilidade. Enfim, dentro disso aí mesmo. E aí a gente já vem aqui a questão de mais enunciados. O caso fortuito e a força maior somente serão considerados como excludente de responsabilidade civil quando o fato gerador do dano não for conexo à atividade desenvolvida
ok? E aqui é importante, ó, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo às fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito das operações bancárias. Isso aqui, nossa, isso aqui não cai muito de direito civil não, tá? Mas pensa uma coisa importante na prática, é essa súmula aqui. Aí o caso fortuito é risco inerente, caso fortuito interno, ou não afasta o dever de indenizar o caso fortuito. Fica atento quanto a essa questão aí. Deixa eu ver aqui no caso mais alguma coisa. Ficou com alguma dúvida até agora, Rodrigo? Não. Pronto. E aí a gente já entra dentro da teoria da causalidade adequada, que também cai bastante na prova, principalmente em questão de responsabilidade, que faz parte aqui, ó, do dano direto, do dano imediato, tá? 413 do Código Civil. Lê para nós aí, teoria da causalidade adequada. Teoria desenvolvida por von Kries, pela qual se deve identificar, na presença de uma possível causa, aquela que, de forma potencial, gerou o evento dano. Na interpretação deste autor, por essa teoria, somente o fato relevante ou causa necessária para evento danoso gera responsabilidade civil, devendo a indenização ser adequada aos fatos que a envolvem. Pronto. Então, essa questão da teoria da causalidade adequada, tá? Fica atento quanto a essa questão mais assim. O que mais que a gente pode estar trazendo dentro de responsabilidade? Tem a questão da teoria das concausas, mas essa aqui eu não vou entrar muito dentro desse critério, eu só vou ler aqui os conceitos, porque aí a gente já faz a relação até a questão da teoria da própria causalidade adequada, quanto das teorias das concausas dentro do direito penal. Você lembra que a gente deu uma olhadinha sobre isso? É similar, tá? Só que aqui, obviamente, dentro do direito civil tem algumas nuances. Olha aqui, ó. Causalidade ordinária conjunta ou comum. Consiste em condutas coordenadas dependentes de duas ou mais pessoas. O dano é causado conjuntamente, os ofensores respondem solidariamente, tá? Então, várias pessoas aí, vamos supor, dão prejuízo a alguém dentro de um contrato, tal, elas respondem de forma solidária. A não ser que, obviamente, que o contrato preveja algo diferente. Com causalidade acumulativa, é aquela existente entre a conduta de duas ou mais pessoas que são independentes entre si. Neste caso, cada um deverá responder na proporção de suas condutas. Com causalidade alternativa ou disjuntiva, é aquela existente entre a conduta de duas ou mais pessoas, sendo que apenas uma das condutas é importante para a ocorrência do fato danoso. Já utilizada como fundamento gabarito aí, ó, no exame de ordem. Fica atento com essa questão. E aí nós temos uma questãozinha que já tem uma resposta aqui, mas não tem problema. E aí nós vamos ler aqui para a gente finalizar esse conteúdo, ó. Marcos caminhava na rua em frente ao edifício Roma, quando, da janela de um dos apartamentos à frente do edifício, caiu uma torradeira elétrica. Olha aí, foi isso aqui que você fez, Rodrigo? Olha o áudio aí, ó, que tá bloqueado. Não foi a prova passada essa do prédio. Aí, ó, tá Mas não vendo? foi do mesmo, mas que nem a gente já leu lá a súmula. Esse aí foi um dano do apartamento que caiu. Sim. Né? Caiu uma coisa que era pertencente ao locador. Uhum. No caso lá não, no caso caiu tipo um tijolo ou um pedaço da estrutura em cima do carro do cara. Aí, ó. Marcos caminhava na rua em frente ao edifício Roma. Quando da janela. Pera aí, tô indo. Quando da janela de um dos apartamentos da frente do edifício caiu uma torradeira elétrica que o atingiu quando passava. Marcos sofreu fratura do braço direito, que foi diretamente atingido pelo objeto e permaneceu 6 semanas com o membro imobilizado, impossibilidade de trabalhar até se recuperar plenamente do acidente. À luz do caso narrado, assinar a alternativa correta. A. O condomínio do edifício Roma poderá vir a ser responsabilizado pelos danos causados a Marcos com base na teoria da causalidade alternativa. Meu amigo, no quanto é isso mesmo, vou ter que dar um help aqui, tá? Aula que vem, tá? Na segunda-feira. E lembrando que final de semana